Estamos aqui em mais um episódio do nosso Café e Fé. E nesse mês também estamos falando sobre mulheres que inspiram, mulheres da Bíblia com histórias extraordinárias, que viveram milagres, que viveram transformações, que tiveram um encontro com Jesus, mulheres, histórias que nos inspiram. E hoje eu estou aqui com a Thaís e nós vamos falar sobre Ana. Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís, é um prazer estar aqui gravando esse podcast com a pastora. Espero que vocês aprendam muito, assim como nós temos aprendido com essa história inspiradora. A história de Ana é uma história que particularmente eu gosto muito. Uma das histórias depois de José, que é a minha, vamos dizer, preferida, né? Uma história que nos inspira, né? Eu não sei se você conhece a história de Ana, mas Ana, ela era casada com Eucana, era estéril, e naquele tempo a esterilidade era uma questão de vergonha, né? Isso. E ainda mais, ela tinha uma rival, né? Porque naquela época os maridos casavam com mais de uma esposa, né? E graças a Deus hoje não tem mais isso, né? Porque se tivesse... É difícil, né? Porque ela tinha essa rival que literalmente era uma rival, né? Que vivia atormentando ela para que ela se sentisse ainda pior do que ela se sentia, né? Ficava ali cutucando ela, vamos dizer assim, na nossa imaginação santa, né? De manhã, Ana acordava e Penina estava lá, com as crianças correndo para lá e para cá, e Ana lá sem filhos, né? No almoço, aquela mesa, Penina com aquele tanto de filhos, e Ana mais uma vez. Imagina como foi, né, para Ana, uma situação desafiadora viver todos os dias, né? E não só assim dela viver, mas da outra também ficar cutucando, ficar alfinetando, né? É bem complicado, né? Pensar nessa possibilidade de viver dentro de uma casa onde uma pessoa fica o tempo inteiro te implicando, né? Ali por conta de algo que era o sonho de Ana, né? O que agrava ainda mais a situação, porque ela sabia que Ana não podia gerar naquele contexto, e mesmo assim, ela, dia após dia, né, a palavra diz que continuamente ela vivia ali alfinetando Ana para que ela se sentisse ainda pior. Então, se você está vivendo um tempo de espera, de luta, ou algo parecido, de orações não respondidas, então esse episódio é para você. Fique conectado com a gente, porque eu sei e creio que você vai aprender lições poderosíssimas que nós aprendemos e que Ana nos ensina nesse tempo, né? Então, Ana, ela orava ao Senhor, né? Ela orava sinceramente ao Senhor por um filho, né? E a gente vê por aí, e não é errado, mas várias interpretações falam que Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Mas podemos dizer também que Ana queria um filho, mas Deus queria o coração de Ana. Sim. É verdade, porque quando a palavra diz, né, que o marido dela, junto com ela e a Penina, né, eles iam, a família toda, adorar o Senhor ali no templo. E Ana, nesse momento, né, lá em 1 Samuel, capítulo 1, quando ela foi, naquele momento ali, ela estava extremamente angustiada. E a palavra diz que quando ela ia ali para aquele lugar e que Penina ficava ali importunando ela ficava tão angustiada a ponto de ficar totalmente triste, sem vontade de comer. Imagina a angústia que Ana estava sentindo naquele momento, né? E era sempre, né? E ali naquele momento, eu acho que ela já estava assim no ápice das emoções abaladas, né? Já estava no limite, no né? limite. E ela fez uma oração sincera ao Senhor. Ela orou, ela derramou o coração dela diante de Deus, né? E para isso ela não usou nem palavras audíveis, né? Ela literalmente abriu o coração dela ali diante do Senhor. E a gente aprende que, assim, a Bíblia não fala qual foi a oração que ela fez. Não fala que foi uma oração bonita, uma oração que
aos ouvidos soava bem, mas fala de uma oração sincera, né? Tanto que ela foi confundida como alguém que estava embriagada. Porque eu imagino que foi uma oração tão assim, extravagante, mas silenciosa, de dentro para fora, mas uma oração barulhenta para o céu. Porque o céu ouviu a oração dela. Sim, é verdade. E eu acho interessante porque eu fico pensando em Ana, né? Uma das características de Ana que mais me chamou a atenção é a humildade dela, né, pastora? Sim. Porque ela foi ali pro templo para adorar, para orar. Ela já estava angustiada, triste, por conta do histórico dela, né? Das impossibilidades de gerar. E ela chega no templo para adorar. E ali no templo ela é mal interpretada e ofendida. O lugar onde ela tinha que encontrar esse acolhimento, esse refúgio, ela foi mal interpretada, né? Ela foi ofendida ali pelo sacerdote que achou que ela estava embriagada, né? Aparte-se desse vinho, mulher. Então ela, meu Deus, onde ela tinha refúgio, né? Porque em casa ela era até mal interpretada até pelo marido, né? Porque o próprio marido questionou ela, mas como assim? Eu não sou melhor do que filhos para você? Então, nem o próprio marido entendia o motivo dela estar daquela forma, né? Dela querer tanto gerar. E muitas vezes pode acontecer com a gente, né, pastora? Às vezes existe um desejo no nosso coração tão intenso que as pessoas ao nosso redor, e às vezes pessoas íntimas, no caso de Ana, era até o próprio marido dela, não vão entender o propósito, né? Não vão entender o porquê de você orar tanto, o porquê de você se derramar tanto em oração, em adoração a Deus. Então, às vezes, a gente vai ser mal interpretada mesmo por conta das nossas orações, dos nossos sonhos, né? Exatamente, não. E Ana, ela foi buscar o refúgio no lugar certo, né? No altar do Senhor. Ela não tinha um Instagram, um Facebook, um TikTok, que ela ficava lá postando as mazelas dela, né? Não, ela foi no lugar certo, né? E às vezes nós, como mulheres, a gente fica postando coisas, né? Abrindo nosso coração nas redes sociais e abrindo nosso coração, às vezes, para as pessoas que não entendem e esquecemos de ir para o lugar certo, que é aos pés do Senhor, mesmo sendo mal interpretado, né? Porque ela perseverou, né? Ela podia muito bem levantar ali e falar assim, eu não volto mais nesse lugar. Nunca mais eu venho aqui oferecer os holocaustos, as ofertas. Não vou voltar aqui mais. Não, ela perseverou, ela continuou. Ela tinha uma convicção daquilo que ela queria. Tanto que a opinião das pessoas não mudava aquilo que ela queria, não alterava. A questão da perseverança, né? E nós precisamos ter essa perseverança. E se fosse um teste? Exatamente. Ela não deixou que a ofensa entrasse no coração dela, né? Ela manteve a sabedoria dela, ela manteve a humildade dela e ela permaneceu ali. E essa atitude dela, esse posicionamento dela de humildade, de perseverança, de se manter equilibrada ali naquele lugar, fez com que ela saísse ali daquele lugar com uma promessa, né? Que se cumpriu logo em seguida, né? Sim. Talvez Deus estava só esperando essa entrega completa dela, né? Como eu disse, se fosse só um teste. Deus esperando que ela entregasse tudo aquilo que ela tinha ali, entregasse os sonhos, entregasse as aflições que ela passou com Penina, tudo aquilo que ela estava vivendo durante esse período de espera, né? Porque esse período de espera, ele é desafiador. E se a gente não tiver o discernimento, não tiver o cuidado, a gente se ofende, a gente desiste, a gente faz bico para Deus, né? Fala assim, não quero também mais não. Verdade. A gente precisa se desprender de tudo isso, né? Das situações que virão mesmo. Porque eu vejo assim, pastora, que o milagre, ele é precedido por uma crise. Todo milagre, ele é precedido por uma crise, né? Então, Ana ali naquele momento, ela estava num momento de crise dela. Uma crise emocional, uma crise social, né? Porque, como a senhora falou, sim, naquela época era motivo de vergonha, de humilhação, uma mulher ser estéril, sim, não poder gerar filhos. Então,
a gente precisa pensar a respeito disso, que nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor nesses momentos de crise, e que esses momentos de crise vão gerar um fruto, né? Vão preceder o milagre. Então, ela perseverou e o milagre chegou, né? Aconteceu, né? Não, e o sacerdote, o mesmo que falou para ela, que perguntou se ela estava embriagada, foi o que liberou a palavra, né? Naquele momento ali, ela poderia fechar o coração. Falar assim, como assim? Você me pergunta se eu estou embriagada, agora vem me liberar uma palavra? Naquele momento ali, ela poderia muito bem não receber, né? Ter o coração fechado, e ter recebido como uma ofensa e ter perdido o milagre, né? Verdade. Às vezes acontece isso com a gente, né? Verdade. Já não vou receber a palavra porque essa pessoa fez isso, ela fez aquilo, e nosso coração fecha. E às vezes é de onde vai vir a nossa bênção, né? Sim. Às vezes é num lugar improvável que nós vamos receber a nossa bênção, né? O nosso milagre, aquilo que a gente tem orado, aquilo que a gente tem gerado em oração, né? Porque Ana, antes dela gerar naturalmente, ela gerou em oração. Sim. Né? Ela passou por esse processo de gerar o milagre em oração. E depois ela passou pela fase de gerar o milagre de forma natural, né? Então a gente precisa entender esses processos para que os milagres nas nossas vidas aconteçam, né? Sim. E no decorrer do texto a gente vai vendo, né, que após o sacerdote ter liberado a palavra, que durante um ano ela teria aquilo que ela estava pedindo, e no texto vai dizer que o Senhor se lembrou de Ana, né? O Senhor se lembrou dela no tempo certo. E conta também que ela se levantou após aquele momento, se levantou, ela não ficou lá prostrada, e o texto não conta mais que a partir desse momento que ela ficou angustiada, que ela não comia, que ela se levantou, né? Então ela tomou posse daquilo, ela acreditou, ela ativou o modo fé, né? Depois da perseverança, ela ativou o modo fé, tomou posse, e a promessa aconteceu na vida de Ana, né? É o que a gente às vezes chama de o de repente de Deus, né? Que na verdade não é tão de repente assim, né? Tem um dia estabelecido que Deus prepara para entregar para nós aquilo que nós temos orado, aquilo que nós temos pedido a Ele. Mas esse de repente de Deus, ele não acontece do dia para a noite. É através de oração, através de entrega, através de renúncias, através às vezes de ficar calado, né? Como Sim. a Ana fez, e às vezes não debater, não questionar, mas ir até o altar do Senhor e entregar, e orar, e se derramar, e ser sincero diante de Deus, né, pastora? Sim. Que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe as intenções do nosso coração. Sim, essa é a história de Ana, né? Ana queria um filho. Talvez você que está nos ouvindo, você queira um milagre na sua vida financeira, no seu casamento, né? Em alguma área específica. Mas a gente aprende muito com a história de Ana, da entrega total, de ter um coração sincero, né? De esperar, de perseverar, de ter fé, de não desistir, de se levantar no momento certo, de não ficar prostrado, de não se ofender. Ana nos ensina muito, né? Se você pudesse dar alguns conselhos sobre a história de Ana para nossos ouvintes, quais seriam? Primeiro, se entregue verdadeiramente ao Senhor, né? Se renda ao Senhor. Segundo, não se ofenda, né? Não leve a ofensa para o coração, porque a ofensa pode retardar o milagre de acontecer, né? As circunstâncias podem retardar esse processo nas nossas vidas. E persevere, né? Que eu acho que é o que às vezes a gente acha mais difícil, é perseverar no tempo de espera, né? No tempo de crise. Então eu acho que essa é a parte mais difícil, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos... mais desafiador, né? O mais desafiador. Nós precisamos buscar isso em Deus, né? Essa perseverança, porque é Ele que nos sustenta nesse tempo de espera, nesse tempo de entrega mesmo. Não, e o mais interessante ainda, que me impacta com a Ana, é porque Samuel veio, né? Só que antes de Samuel vir, ela fez um voto com o Senhor. Se Deus desse para ela um filho, ela ia fazer o que? Ia devolver ele ao Senhor, né? E Samuel veio. E ela podia muito bem falar assim, eu demorei tanto para ter esse filho, agora eu não vou dar ele para Deus não, ele vai ficar comigo.
Não, muito pelo contrário, né? Ela fez conforme ela tinha feito voto a Deus, né? Ela levou Samuel e deixou Samuel na casa do Senhor para ele servir ali. E o texto vai nos dizer que ele crescia em graça, em conhecimento, diante dos homens, diante de Deus. E ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né? Exatamente, eu fico pensando a respeito disso, sabe, pastora? Porque ela foi e entregou Samuel ainda muito pequenininho ali no templo. Pensa para uma mãe. Esperou ele desmamar. Esperou só desmamar e foi ali e entregou o seu filho no templo. Eu fico imaginando o coração de Ana mesmo, sabe? Essa sabedoria que ela tinha. Então eu fico pensando a respeito disso, do quanto ela... Foi difícil para ela renunciar o próprio filho. Sim. E foi uma entrega que ela fez a Deus. Né? Então, para ela, aquele milagre não era maior do que o próprio Deus. Sim. Né? Porque às vezes, quando a gente recebe um milagre, recebe algo que a gente queria muito, muitas vezes a gente cai no erro de se apegar tanto àquilo e se esquecer de Deus. É a fidelidade, né? Deus foi fiel com ela, mas ela foi fiel com a palavra dela também. Exatamente. E Deus olhou e viu essa atitude de Ana, né? E às vezes nós fazemos alguns votos e nós esquecemos. E a Bíblia nos ensina que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Ficar algo em aberto, né? E o texto vai nos dizer também que Deus deu mais filhos para Ana, né? Sim, ela foi agraciada com mais filhos, né? E até no capítulo 2 ela fala a respeito disso, da plenitude que foi ser mãe de filhos, né? Então, ela, no capítulo 2 de 1 Samuel, vai falar a respeito disso, que é um cântico maravilhoso, né? Lindo, sim, que ela lindo. Exalta o Senhor, que ela fala da fidelidade, da justiça de Deus, né? Porque é Ele que nos justifica. Ana não precisou se justificar diante de Penina, diante de Eucana, diante de Eli, ela não precisou se justificar, né? O próprio Deus justificou ela entregando aquilo que ela tanto queria, sim, né? Então isso é muito lindo. Então talvez você esteja como Ana, esperando, vivendo essa situação sendo mal interpretada. Então não desista. Assim como Deus foi fiel na vida de Ana, Deus vai ser fiel na sua vida. Mas quando Deus for fiel, não esqueça de ser fiel a Ele também, assim como Ana foi, né? E algo que eu acho muito interessante também, pastora, em relação a Ana, a respeito daquilo a respeito do voto, né, a respeito de toda a história dela, e algo que a gente pode trazer para as nossas vidas em relação ao propósito do nosso milagre, né? Existia um propósito ali. Ana, antes dela receber aquele milagre, ela fez um voto, ela alinhou o milagre dela com o propósito do Senhor. Então, a gente precisa alinhar as nossas orações com o propósito do Senhor. Porque bastou ela alinhar o propósito com o milagre que aconteceu. Então, às vezes, a palavra mesmo lá em Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Porque nós pedimos pensando nos nossos próprios interesses. Sim. E Ana, ela não foi egoísta ao ponto de querer o filho só para ela. Ela entregou o filho para o reino. Ela abriu mão daquilo que ela tanto sonhava. Ela abriu mão e toda a nação foi abençoada, né? Porque Samuel foi uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, né? Um dos nomes que até hoje é um dos nomes mais lembrados, mais falados, Sim. né? Então, ela entregou aquilo de mais precioso que ela tinha, Sim. né? Imagina a fé dessa mulher. Então, nós precisamos pensar a respeito disso, que as nossas orações, os nossos milagres precisam abençoar outros, precisam estar alinhados com a vontade de Deus, porque isso vai ser o diferencial para o Senhor. Isso fez o Senhor olhar para ela com outros olhos. Não, peraí, Ana não quer um milagre egoísta, algo só para ela, né? Ela está entregando o filho dela, devolvendo o filho dela para mim e eu vou usá-lo. Então, isso é muito lindo. Vai abençoar outros, né? Abençoou muitas outras pessoas, porque Samuel se tornou ali profeta, se tornou juiz ali daquele povo, daquela nação, e foi uma figura importantíssima. Fez a diferença, né? Ele cumpriu o propósito, né? Cumpriu o propósito. Interessante.
isso que nós falamos da sabedoria da mãe, né? Da sabedoria de Ana. Porque se ela retém, se Deus dá Samuel para ela e ela retém, toda essa história seria totalmente diferente, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante é a respeito do fruto das nossas orações. Porque nós, muitas vezes, não saberemos onde esses frutos vão chegar. Quão grande esses frutos serão. Então, Samuel foi fruto de uma crise, né, na casa de Eucana, na casa de Ana. Foi fruto da oração, foi fruto da tristeza dela, que ela queria muito, né? Foi fruto de um tempo de muita luta para Ana. Sim. Porque não foi fácil, mas o fruto foi muito maior do que ela imaginava, eu tenho certeza. Então, Samuel foi alguém, uma influência para aquele tempo muito maior do que Ana imaginava, eu tenho certeza. Infinitamente mais. Então, nós não sabemos aonde as nossas sementes vão chegar, aonde os frutos da nossa oração podem chegar. Sim. Então, nós precisamos pensar a respeito disso, sim, né? Que às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma oração tão simples, um pedido tão simples, mas aquela oração vão gerar frutos para a eternidade. Exatamente. Vão gerar frutos duradouros, eternos, né? Então, porque às vezes a gente pensa só no hoje, né? A gente pensa só no momentâneo e esquece dessa questão aí dos frutos de gerações, de eternidade, que vão permanecer, né? Porque nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo para hoje e para agora, e a gente esquece de pensar no amanhã, a gente esquece de pensar no futuro, nas próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, né? Em toda a nossa geração. A história de Ana, a gente poderia ficar aqui o resto do dia falando, né? Porque é uma história muito rica, uma história onde a gente extrai vários aprendizados, várias lições. Então a gente podia ficar aqui o dia todo falando e aprendendo com Ana, né? Mas eu creio que eu cresci muito, como sempre cresço com a história de Ana, e sempre tem uma coisa nova que a gente aprende com a palavra, né? Porque a palavra é viva e eficaz. A gente pode ler a mesma coisa hoje, amanhã, depois, porque ela vai ministrar algo diferente, né? E a história de Ana, ela é incrível. Então, você que se identifica com a história de Ana, ou conhece alguém que está passando por algo, como nós falamos aqui sobre Ana, envie esse episódio para essa pessoa, para ela ouvir, para ela ser edificada, para ela crescer, assim como nós crescemos, né, Thaís? Exatamente. Não deixe de compartilhar essa história, que eu tenho certeza que vai gerar frutos na vida de outras pessoas também. Porque quando nós ouvimos essas histórias, né, nós nos inspiramos a sermos cada vez melhores, né, parecidos com aquelas pessoas que o Senhor deixou descrito na Bíblia, né, não foi em vão essas histórias, essas pessoas que foram descritas na Bíblia. Então nós temos muito o que aprender com essas pessoas, e não desista, persevere no tempo de angústia, no tempo de crise, no tempo de luta, não desista, porque o Senhor vai te entregar o seu milagre. Amém. E nós estamos nesse período de espera, né? Esperando nosso milagre, né? E você, nesse período de espera, o que você tem aprendido com esse período de espera? Então, acho que o período de espera é o período mais difícil, né? Porque a gente muitas vezes não quer esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente quer dar o nosso jeito, né? Como Sara fez, né? Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E eu tenho aprendido que não é do meu jeito. Não é na minha hora, não é no meu tempo. É no tempo dele. Então, eu tenho aprendido a literalmente esperar no Senhor, descansar nele, crendo que ele vai fazer. Que não é fácil descansar no Senhor, né? Não é fácil, gente. Quem fala que é fácil, tá? Não é, na realidade é totalmente diferente. Totalmente diferente. A realidade é bem diferente daquilo que às vezes a gente fala, né? Viver é bem diferente. Sim, totalmente. Então, gente, eu tenho aprendido isso mesmo. A orar, descansar o coração e esperar o tempo de Deus. Amém. Você poderia fazer uma oração abençoando as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nesse tempo de espera, as pessoas que estão vivendo um momento como Ana vivia, não só esperando um filho, mas esperando um milagre na questão financeira, na questão do casamento, na questão familiar, uma cura, né, que a pessoa está buscando. Você poderia fazer essa oração? Claro. Pai, nós apresentamos, Deus, a vida de cada pessoa que está ouvindo, Deus, essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor ministre ao coração de cada uma
o propósito da espera, o propósito do milagre, Deus, em nome de Jesus, que elas tenham perseverança, que elas tenham, Deus, fidelidade com o Senhor, que elas possam estar totalmente rendidas, com o coração conectado com o Teu, Pai, em nome de Jesus, para que quando elas receberem aquilo que o Senhor tem para entregar, elas permaneçam fiéis, que elas permaneçam conectadas, rendidas ao Senhor, que o milagre nunca seja maior do que aquele que opera milagres e maravilhas nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, que a provisão do Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada uma, em nome de Jesus. Amém? Amém. Até o próximo episódio e que Deus possa encher o seu coração de fé, como encheu o coração de Ana. Amém.